Pessoal, vamos começar a nossa aula número 6 de linguagem C. E a primeira ação será abrir com o Visual Studio Code o código da nossa última aula, o arquivo de nossa última aula. Muito bem. Eu não sei se vocês vão se lembrar ou repararam que nós terminamos com um erro, inclusive mostrado na tela, na saída. Então, qual é o erro nesse código? Vamos ver. Vamos fazer o seguinte: vamos compilar novamente. Então, GCC, aula 5.c, menos O, aula 5. Ok. Aí vamos rodar, aula 5. Veja, na segunda linha, nós não temos o fechamento com aspas simples. Né? A aspa simples aí ela foi usada só para delimitar o valor ou o conteúdo a ser mostrado. Então aqui faltou, que foi essa aqui nesse ponto, veja, na segunda linha, né? Na segunda impressão, conteúdo de var2, faltou aqui fechar a aspa simples que envolve o especificador de formato. Ok, alterei. Agora eu salvei, né? Vamos novamente. O que aconteceu aqui? Vamos ver. Deu um erro, né? Onde está esse erro? Vamos lá. Aula 5, 1, 2. Sim. Por acaso a gente, sem querer, incluiu. Quando eu fui escrever GCC, eu acho que eu coloquei o G ali em cima. Tá, vamos de novo salvar. É bom que aconteçam esses pequenos erros. Deixa eu limpar a nossa tela. Pronto. Aí sim. E aí vamos rodar o nosso programa. Pronto, agora está corrigido. Tudo bem? Muito bem. Qual que é a ideia agora? Veja, quando nós definimos lá, usando a diretiva define, esse nome aqui, var1, de certa forma, ou implicitamente, há a sugestão de que isto aqui seria uma variável. Não é. Nem tampouco uma constante. Também não é uma constante. Porque, na verdade, assim, a gente até comentou que uma forma de definir uma constante seria através da diretiva. Mas, na realidade, isso não é, a rigor mesmo, uma constante. Né? Porque isso aí, na verdade, isso aí é uma macro. Tá? Essa diretiva ela tem esse formato. Deixa eu colocar aqui do lado. É assim, diretiva. Vou colocar aqui assim: ó, diretiva, espaço, nome da macro, espaço, valor ou conteúdo. Né? Ou ainda literal. Então é isso, olha. Você tem aqui a diretiva define, aí como se fosse o argumento dela, né? Lembra que o argumento da diretiva include é o nome do arquivo, envolto ou nos sinais de menor e de maior, ou de aspas duplas, dependendo da localização desse arquivo de inclusão ou de cabeçalho. Tá. No caso do define, é como se ele tivesse dois argumentos. O primeiro é a macro, ou o nome da macro. E o segundo é o literal, ou o valor
né, dessa macro, porque o pré-processador procura no meu código-fonte a ocorrência daquela macro e faz a devida substituição. Tá? Então, a rigor, não é nem mesmo uma constante. Tá? E também a gente não pode dizer que é um literal, mas sim é a máscara, o rótulo de um literal. Aí sim. Tá? Muito bem. Esse oi, esse aqui é um literal de texto. E esse aqui é a macro. Tá? Então vamos lá. Vamos mudar, sendo uma macro, para, por exemplo, MCR, macro 1. Então toda ocorrência de var 1, nós vamos alterar para MCR 1. Só que aqui temos que tomar um cuidado. Eu acho que eu não salvei. Agora eu vou salvar, só que eu tenho que salvar com outro nome, tá? Como aula 6, correto? Save as aula 6.c. Ok, agora sim. Vamos olhar aqui. Isso. Aula 5 continua igual, apenas com aquela correção que nós fizemos no início. E sim, agora a aula 6 é um pouco diferente, ok? Muito bem. É, aqui também vamos mudar, né, no texto, tá? MCR1. Oh, desculpa, em maiúsculo. Tá. Mais uma coisa. Antes de compilar, vamos fazer o seguinte: já que var2, já que agora não existe mais var1, e var2 de alguma forma sugere que essa é a segunda variável, mas na verdade não, na verdade é a primeira agora, né? Porque não existe var1. Então vamos colocar aqui var1. E essa é uma questão apenas de nomenclatura, tá, pessoal? Não vai alterar nada. Então eu vou colocar aqui, olha, var1, inclusive no comentário. E se eu quiser usar esse argumento aqui, ou essa lista aqui de argumentos para o printf, né, alternativamente, então eu já modifico aqui também para tudo fazer sentido. Muito bem. Acho que a primeira. Aqui também vamos tirar esse comentário, que ele não é mais necessário. Enfim, vamos salvar. E vamos limpar a tela primeiro? Ok. E aí sim, só que aqui vamos mudar, né? Vamos compilar, mas agora vamos compilar o arquivo aula6.c para gerar o executável aula 6. Pronto. Agora sim. Então, o conteúdo da macro é oi, né? E o conteúdo da var1, da variável 1, também é o mesmo, tá? Muito bem. Agora vamos fazer o seguinte, fazer uma brincadeira aqui. Lembra que a gente falou que a diretiva, normalmente nos livros aí, nas apostilas, você vai encontrar as diretivas sempre antes ou fora, acima da função principal, que é main. Mas a gente pode colocar diretivas aqui dentro do código. Tá? No caso do define ou do include, haverá uma substituição, basicamente é uma substituição de texto, né? E aí essa substituição ela vai acontecer exatamente no ponto onde foi declarado, foi inserida a diretiva. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos incluir, vamos usar um include para incluir um arquivo. Eu vou chamar esse arquivo de saudação. TXT. O tipo não importa, né?
Tá? Tanto, não precisa ser ponto .h de header, tá? De cabeçalho. No caso, é um TXT, tá bom? Claro, aqui dá um erro porque não existe esse arquivo, ok? Vamos fazer o seguinte, vamos criar esse arquivo então. Vamos abrir aqui, vamos criar um arquivo chamado saudação txt. Tá? E por que saudação? Porque, deixa eu voltar aqui um pouco, nós vamos colocar nele a saudação oi. Né? Lembra, a ideia aí é decompor o nosso Hello World, o nosso Olá Mundo, o nosso Oi Mundo em duas partes. A interjeição Oi, ou Hello, ou Olá, seria uma constante. E o objeto da interjeição ou da saudação, mundo, por exemplo, é que isso seja uma variável, ou seja, pode ser mundo, pode ser João, Maria, José, entende? Essa é a ideia. Tá, então vamos colocar. O que a gente coloca lá no nosso arquivo saudação? Vamos fazer o seguinte: vamos pegar essas três instruções aqui. Olha, eu vou tirar daqui e vou colocar lá no nosso arquivo saudação. Aqui vamos fazer o seguinte aqui, olha, vamos deixar a forma mais simples. Ou seja, então eu descomento essa forma e comento a última forma aqui. Tá bom? Esse é o arquivo. Vamos salvar. Salvei. Aí voltamos à nossa aula 6, que também precisa ser salva. Muito bem. Vamos agora compilar. Então veja, no lugar daquela instrução ou daquelas instruções, nós usamos a diretiva include, que ela inclui um arquivo. Ele está entre aspas porque está no mesmo diretório ou na mesma pasta do nosso arquivo fonte e do nosso executável. Tá? Vamos compilar. Toda alteração nós temos que compilar. Olha, funcionou. Tudo bem? Ótimo, a gente deu um passo importante aqui. Deixa eu só continuar. Eu vou limpar a tela. Diminuir só um pouco aqui. Acho que o tamanho da fonte está bom. Vamos aumentar um pouquinho. Acho que agora ficou melhor, né? Muito bem. Tá. Agora, o que a gente poderia fazer? Vamos pensar um pouco. Veja, nós falamos aqui de uma função, main, que é a função principal. É o ponto de entrada. O que acontece é que eu posso ter outras funções. Veja, o assunto, o tema principal não é funções. Nós estamos no princípio do curso de linguagem C, onde a gente fala de literais, de constantes e de variáveis. E também macros, tá? Acabamos incluindo as macros. Tá? Mas, ao falar de variável, de constante, de texto, né, que são as strings, nós tivemos que contar que em C, string não é bem um tipo, mas string é um vetor de caracteres especial, não é um vetor qualquer, mas um vetor terminado por aquele caractere nulo, né, ou zero. Então o tema não era principal, não é vetor, mas a gente teve que buscar lá na frente, que é um assunto mais adiantado, que a gente vai chegar lá, né? No momento certo, a gente vai tratar de vetores. Só que a gente teve que, né,
fazer aqui uma prévia, dar uma ideia de vetor, porque para falar em string dentro de C. Da mesma forma, aqui a gente não vai ficar tratando de funções, mas a gente vai dar um pequeno exemplo. Também lá na frente haverá uma aula, pelo menos uma aula estritamente sobre funções. Tá? Eu vou fazer o seguinte, então, para ilustrar mesmo, vamos criar aqui uma função. Tá? Por exemplo, void, de novo, uma função que não retorna nada, tá? Do mesmo tipo dessa main, que a rigor deveria retornar um inteiro, né, com return 0, mas por enquanto não está dando problema, vamos manter como void, tá? Mas vamos lá, a nossa nova função. É, vamos pensar no que essa função vai fazer. Ela vai imprimir. Então, ela vai imprimir um resultado aí, o conteúdo da macro, da variável. É, então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essas linhas aqui, olha. Tirar daqui. Eu vou colocar dentro dessa nova função. Então, eu vou chamar essa função de imprime conteúdo. Então, aqui entre chaves, eu tenho delimitado um bloco de instruções. E que instruções são essas? Aquelas, né, que estavam lá em main. O que eu fiz aqui? Ah, tá. Ok, só preciso aumentar um pouco. Pronto. Então é isso. O que acontece? Como eu disse, a função de entrada é a main. As outras, elas não rodam, a não ser que elas sejam chamadas pela main. Como é que eu chamo aquela função ali? Eu simplesmente coloco o nome dela, imprime conteúdo. Somente com os parênteses, porque é uma função, e pronto. Em algumas, por exemplo, em algumas linguagens, como o Basic, você eventualmente vai encontrar algo assim, olha, chame, tá? Call, chame a função, a subrotina, enfim. Mas em C a gente não precisa, basta colocar o nome da função como um comando. Na verdade, são comandos, é um comando. Imprima esse conteúdo aí. E que conteúdo desse? Vai ser o argumento da função. Só que lá eu tenho que passar então o argumento. É, Antes ou depois, de qualquer forma, se a gente tem argumento, na definição a gente tem parâmetro. Argumento na passagem e na definição parâmetro. Qual é o que nós vamos passar para essa função? Ah, em princípio, var1. Tá. Ah, dou um passo atrás agora ou daqui a pouco? Vou fazer o seguinte: vamos. Ainda não vamos dar o passo atrás. Então vamos lá. O que nós queremos passar para essa função? Nós temos que passar pelo menos var1. Por que pelo menos? Porque MCR1 não é não é uma variável, não é uma constante, tá? O que é? É uma macro. Então eu não a macro você não ela passada ela em todo o texto, tanto em void main como em void imprime conteúdo, ou seja, em todo o código C, a macro ela substitui suas ocorrências, tá? Então eu não preciso dizer aqui, eu não preciso colocar argumento MCR aqui, porque a MCR é uma macro. Mas eu preciso passar a variável. Tá? Vamos lá. Eu vou passar var1. Ok?
Só que, se eu estou passando uma variável como argumento, lá na definição, eu tenho que dizer, olha, é, qual que é o parâmetro que ela recebe? Ela recebe uma variável. Vamos chamar essa variável aí de string. O nome não precisa ser o mesmo, tá? Então eu vou chamar aqui de string, olha, str1, tá? De novo, o argumento e o parâmetro não precisam ter o mesmo nome, tá? Porque o argumento, ela vem da função principal, é uma variável definida nela. Veja, aqui tá indireto porque ele chama lá o saudação e saudação definiu quem é var1, ok? Então, o que que acontece? Essa linha aqui, ela é colada aqui, ó. Tá? Esse é o papel do pré-processador. Ele cola aquela instrução aqui. E aí eu tenho que passar, então, essa variável que foi definida um passo antes para a minha função. Tá? E quando recebe, o que eu recebo eu chamo de parâmetro dessa função. Então, str1. E aqui eu tenho que fazer referência a str1. Deixa eu só fechar aqui para dar mais espaço. E aqui também, mesmo aqui na alternativa, né? Eu vou deixar, tá? Ok. Vamos ver se vai funcionar. Tá? Vamos salvar. Tá. O que ele está dizendo? Olha, que na função imprime conteúdo existe um erro. Faltou definir o tipo. Tá? Ele joga como inteiro, mas na verdade o default, né? Ele muda, ele assume que seja um inteiro, mas na verdade não é um inteiro, né? str1, veja, o que é o str1 é var1. E o que é var1? É um char. Esse é o tipo. É um tipo caractere. Na verdade é char e é um vetor de char, né? De caracteres. Ok? Então eu tenho que dizer aqui, olha, que é um char. E acho que eu tenho que dizer mais uma coisa. Vamos por passo, tá? Vamos por passo. Passos de bebê. Eu vou fazer o seguinte: eu vou salvar, vou, vou limpar a nossa tela e vou compilar. Salvei? Salvei. Pronto. Aí deu mais um, ainda deu erro. Veja, é errando que se aprende. Então vamos ver o que está acontecendo. Ó. Ele está dizendo que é um erro. Ó. Que ele passou o argumento. Como é que é? O argumento um não sei o que, ele conta uma história triste aqui, mas basicamente o que ele está dizendo aqui, olha, é que eu não passei corretamente. Na verdade, não é só char, é um vetor. Tá? Lembra? De novo, olha aqui, ó. É char e essas chaves aqui, ou melhor, esses colchetes, ó, logo depois do nome. Então, o tipo, vamos voltar aqui, ó. Esse é o tipo. Aí vamos ver se funciona. Vamos aqui limpar. Vamos salvar, né? Ctrl Save. E aí vamos tentar compilar. Opa, agora deu. Parece não deu aviso, não deu erro. Então vamos rodar.
ponto barra aula 6. Deu certo. Opa, que sorte, hein? Veja, eu sei que talvez a explicação não tenha sido a mais clara possível, mas veja, a gente vai tratar especificamente desse assunto de funções lá na frente. Eu só quis, aproveitei a situação aqui, né? Acho que foi oportuno adiantar um pouco o assunto de função, assim como nós adiantamos um pouco o assunto de vetores, tá? Muito bem. Ah, agora vamos dar mais um passo até rápido. Vamos lá. É, quando a gente define, tudo bem, a gente pode definir uma variável, né? var1 agora, var1 é variável mesmo. MCR não, MCR1 é uma macro, tá? Mas quando a gente define uma variável, a gente tem duas opções, digamos. Apenas declarar ou declarar e inicializar, ou seja, declarar e atribuir um valor, tá? Fazer a primeira atribuição. E essa primeira atribuição, ela pode ser mantida durante todo o código, ou ela pode ser alterada. Se essa atribuição, né, o valor, essa inicialização, ou seja, o valor for mudar depois, a gente diz que nós temos uma variável. Se esse valor não for mudar, e é como, né, por exemplo, em Python é assim, a constante simplesmente é aquela variável cujo valor não muda no código. Só que na linguagem C, e em outras também, a gente pode fixar isso, obrigatoriamente fazer, não, essa entidade aqui não é uma variável, essa entidade é uma constante. E como a gente já está definindo, ou seja, nós já estamos inicializando, já estamos atribuindo um valor, é um prato cheio para que a gente transforme essa entidade aí numa constante. E como a gente faz isso em C? Lá no começo, de certa forma, eu disse, eu quis dizer, eu dei a entender que a diretiva é uma forma de definir uma constante, mas não é, né? A rigor não é, porque a diretiva ela define uma macro, né? Ela declara, dá um nome e dá um valor, um conteúdo, né? Que é o literal. Pode ser um número aqui também, pode ser um literal de texto também, perdão, de numérico, né? De número. Mas então chegou a hora de a gente então falar em constante. O que é uma constante? Em C, aí eu vou entrar aqui no nosso código, né, que da definição da variável 1, e usar uma qualificadora chamada const. Agora sim nós temos uma constante. Eu vou fazer aqui também, ó, essas que estão comentadas, para caso a gente troque aqui o comentário, substitua, todas sejam válidas, né? Ah, muito bem. Agora é uma constante. Só que, de novo, vamos fazer uma nova mudança na nomenclatura. Var sugere variável. Ok, de certa forma as constantes são variáveis, né? Pelo menos entre aspas, cujo valor não é alterado. Mas existe o termo constante, né? Fica um pouco mais claro. Então vamos trocar var por CST. Veja, essa parte é meramente de nomenclatura. CST. Ok? Então o que eu fiz? Eu transformei var1 em CST1. A questão do nome aí não é o principal. O principal é que eu acrescentei esse termo, né? Const, né? Que é uma qualificadora aqui. Então agora nós temos um vetor, olha, quando você tem aqui esses colchetes após o nome, o identificador,
Então nós temos um vetor de que tipo? Char, ou seja, um vetor de caractere. Constante, ou seja, não vai mudar. Tá? Muito bem. Então deixa eu salvar aqui e vamos lá. Cuidado, hein? É CST1 agora. Então vamos lá. Veja, então é como se eu tivesse agora colado essa linha aqui, olha. Eu vou até colocar aqui, ó. Eu vou copiar. E é como se eu colasse aqui, ó. Perdão. Comentário e é assim, em C. Tá? Quando eu faço eu coloco essa diretiva, é a mesma coisa. O que acontece? Esse comando aqui vai ser colado aqui, tá bom? Tá, mas ele fala em CST1, ele não fala em var1. Então eu tenho que mudar aqui, correto? Vamos lá. C, opa, maiúsculo, né? CST1. Pronto. Agora tem mais um detalhe que eu faz de conta que eu não vi, tá? Agora, vamos deixar assim. E vamos tirar esse comentário. Eu comentei aqui só para dizer que quando o que acontece? O pré-processador ele troca essa linha aqui por essa. Tá? Por essa aqui que está comentário. Eu vou tirar. Pronto. Tá, vamos salvar. Pode ser que dê um erro, porque eu fiz de conta que eu não vi o erro. Tá bom? E, como eu disse, é errando que se aprende. Então vamos lá. Clear. Agora sim. Vamos compilar. Opa! Ele deu um aviso. Ele não deu propriamente um erro, mas ele deu um aviso. Se ele deu um aviso, vamos ver se roda. Não vamos entrar em pânico. Ele deu um aviso. Não deu erro. Então vamos ver se ele roda. Aula 6. Deu certo. Tá? Só que ele ainda está chamando de var, mas é porque a gente não mudou ali. Mas tudo bem, vamos limpar e vamos corrigir esse aviso. Ou não é melhor corrigir? Vamos aceitar o aviso, né? O conselho. O que ele está dizendo aqui, basicamente, olhando aqui, olha. Ele está dizendo que faltou a qualificadora, né? Conste. Onde? Aqui, olha. Deixa eu já. Na verdade, aqui como parâmetro, né? Aqui precisa que eu diga aqui que o parâmetro é uma constante, para evitar que dentro dessa função o, essa entidade str1 seja alterada. Então eu preciso dizer, olha, cuidado, isso aí é uma constante, hein? Não vai modificar. Tá, deixa eu limpar aqui e fazer as duas, digamos, as duas correções. A primeira, no texto aqui, ó. Conteúdo de var1. Não, é str1. Perdão. É CST1, né? CST1. E aqui também. A gente trocou, não é? Na verdade, não é uma variável, é uma constante, tá? Tá, só que aquele aviso, ele diz o seguinte, que eu tenho que declarar aqui, ó, qualificar aqui o nosso parâmetro como constante, para que não possa ser modificado. Vamos lá, vamos salvar agora, Ctrl S, vamos compilar, e sim, vamos rodar. Pronto. E aí deu. Qual que é o conteúdo da macro? É oi, vírgula, espaço, né? Qual é o conteúdo da constante? Oi, o mesmo conteúdo. Tá? Por que aí voltamos àquele ponto. É como se eu tivesse dito lá atrás.
Ah, olha, tem duas formas de definir uma constante. Na verdade, a rigor é uma só, que é dessa forma aqui, conste, né? E assim por diante. Se ela é uma constante literal, ou seja, se é uma string, então eu tenho que definir como char e o nome e os colchetes, ou seja, porque a string é um vetor, um array, né, de caractere, tá bom? E no caso aqui a gente definiu como constante. Ok. Então a gente já falou de literal, né? O literal é esse aqui, ó. Né? É, a gente já falou de macro, falamos agora de constante, está faltando só variável mesmo, tá bom? Então, é, vamos deixar variável para a próxima aula, tá bom? Sem falta, tudo bem? Então, recapitulando, a gente deu aí uma prévia de vetor, quando nós falamos de strings, e temos também aí uma prévia de funções, tá? E a gente vai falar só mais um pouquinho, coisa pouca mesmo, sobre função na próxima aula, mas já entrando em variáveis, tá? Finalmente, veja, só na sétima aula vamos entrar com variáveis. Em muitas aulas, apostilas por aí, você já vai ver variável na primeira aula. Então, essa é uma diferença de método, né? De novo, dúvidas, fiquem à vontade para perguntar. Nunca é tarde para perguntar, tá bom? Ok, então um grande abraço e até a próxima.